Quarto período de Pedagogia do Polo Campo Belo, formado pelo trio da Angelina, Elaine e Ana Pimenta, apresentamos a proposta de intervenção pedagógica para a professora Cláudia Gomes. Nós escolhemos o distúrbio de processamento auditivo central. O que quer dizer isso? Processamento auditivo diz respeito ao conjunto das habilidades específicas que a criança precisa ter para interpretar o que ouve. Essas habilidades são governadas pelos centros auditivos do tronco cerebral e do cérebro. São agrupadas em áreas gerais da associação, atenção, discriminação, integração e organização. Então, entre a relação do que nós definimos, e o que a pedagogia histórico-crítica de Vygotsky nos aponta, nós podemos entender que uma intervenção ela precisa ser significativa e produtiva. E como que nós podemos aplicar uma intervenção? A partir da prática social, através do conhecimento das características que uma criança com esse distúrbio pode apresentar. Lembrando que não estamos trabalhando e intervindo apenas com a criança que apresenta esse distúrbio, mas com toda a turma. Não integrando, mas incluindo essa criança em toda a dinâmica de trabalho. Das características apresentadas pela criança que tem o distúrbio, nós percebemos uma inabilidade no reconhecimento de sons verbais. Ela ouve, mas não consegue decodificar foneticamente o significado das letras, os fonemas. Pode possuir também uma inabilidade de integrar a parte sensorial auditiva e associar com outras informações sensoriais não auditivas. Por exemplo, a buzina de um carro, o miado de um gato. Então, são sons que precisam que o sistema auditivo esteja totalmente atento, saudável. Pode apresentar também dificuldade na atenção seletiva, linguagem expressiva, dificuldade de compreensão oral e escrita. Na compreensão das dificuldades e da necessidade de provocar o desejo de aprender, problematizamos e contextualizamos a proposta junto à turma. A nossa proposta foi de um jogo confeccionado para estimular não só a criança que estamos incluindo, mas também toda a turma. É o jogo de procurando as palavras, aprendendo as palavras. Nessa descoberta da criança, esse jogo inclui que se jogue o dado e, de acordo com as casinhas que a criança vai tirando, ela vai ter que formar uma palavra de acordo com o que está pedindo em cada casa. Nisso a gente trabalha não só a percepção da criança, o entendimento do que ela tem que formar, como a compreensão dela em decodificar o que está se pedindo e formar a palavra que pede em cada casinha do jogo. Então toda a turma participa. Toda a turma participa desse jogo e no final é feito o acompanhamento das atividades que foram descobertas, das palavras que foram descobertas pelas crianças. Fundamentando a nossa intervenção nos pressupostos defendidos por Vygotsky, estaremos estimulando a atenção, a memória, o pensamento e a linguagem, através dessa mediação. Através do lúdico, nós percebemos que as crianças se sentem mais motivadas e interessadas. E o que acontece? É desenvolvido naturalmente a percepção auditiva, a linguagem oral, a interação entre os pares, porque há uma comunhão de objetivos naquele momento. E o professor, ele precisa intervir de uma forma natural, no sentido de observar o que está acontecendo, principalmente no que diz respeito à novidade das palavras. Porque todas essas palavras serão posteriormente registradas como um banco de palavras, de novidades. E a partir dessa atividade, toda a turma se sentirá a autoestima elevada, porque todos estão participando.
Após a realização da atividade, sugerimos que a turma apresente o que aprendeu. Após as palavras que as crianças descobriram, após esse descobrimento dessas palavras, a sugestão é que as crianças apresentem quais as palavras que elas descobriram, no novo nível de desenvolvimento, na avaliação e nos resultados obtidos. O objetivo geral e a intenção de trabalhar com os portadores de processamento de distúrbio auditivo central seria o de trabalhar com eles as inclusões em sala de aula, num meio em que as suas diferenças elas são singulares. Então, a criança que tem essa dificuldade em processamento auditivo central, ela traz com essa atividade a oportunidade de propiciar com o jogo uma total interação, sem que essa dificuldade seja repassada para os demais. E que essas atividades também o façam interagir com aqueles que não são portadores da mesma dificuldade. Dentro disso, eles estarão inclusos com atividades em sala, sem que seja necessário estar criando um ambiente singular para essa criança. O portador de distúrbio de necessidade especial também é considerado dessa condição aquele que tem dificuldade de processamento auditivo central. Ele tem inabilidades auditivas que são muito confundidas com aquelas de hiperatividade ou até chegam a se concluir problemas auditivos e fonoaudiológicos. Mas não é uma condição nem auditiva, nem de hiperatividade. É uma condição da criança que não processa o que ouve. A criança que se classifica dessa forma, como foi dadas já as características, elas trazem inadequações e essas inadequações às vezes o colocam em situações de que e porquê. Onde que entram os seus quês e os porquês? Por ele não processar adequadamente aquilo que ouve, o portador de distúrbio de processamento auditivo central deixa de codificar alguns comandos. Esses comandos são aqueles que você faz em imediato. Faça uma atividade ou busque algo. Dentro de sala de aula ele fica disperso. Essa dispersão pode provocar com que ele busque aquilo que está mais distante. Nas classificações apontadas como inadequações, o portador de distúrbio auditivo central também apresenta inadequação da fala. Ele na realidade não sabe que ele tem essa inadequação, ele está sempre se colocando como igual aos colegas. Daí entra a posição do professor e do auxiliar. O professor vai perceber essa dificuldade e vai colocá-lo numa condição em que ele não seja discriminado, ele seja incluso. Ou seja, para que ele não perceba que ele está sendo tratado de maneira diferente, farão-se atividades interativas que acompanhem toda a classe e ele consiga fazer parte disso. Com essa condição, ele estará sendo incluído com objetivos específicos, sem que seja demonstrado que aquela atividade é prioridade para que essa criança que tenha dificuldade de processamento auditivo. Claro que não excluindo aqueles que não têm essa inadequação. Conclui-se que... E, Angelina, nós não podemos esquecer de falar também a importância do diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico e como deve ser feito esse diagnóstico, porque é um diagnóstico difícil e difícil acesso, inclusive, para as pessoas mais carentes, não é verdade? Exatamente. Nesse contexto que a dona Ana colocou, a gente também tem que levar em consideração que, se diagnosticado de maneira inadequada, ele pode ser realmente confundido com outras inadequações, que são levadas a conhecimento médico, tem exames específicos para avaliar essa condição, que são, inclusive, exames mais avançados. Hoje, o distúrbio de processamento auditivo central ele é muito pouco comentado, ele é pouco diagnosticado em sala de aula, que na realidade ficou muito fácil jogar a criança como ou hiperativa ou uma criança que pode apresentar algum tipo de inadequação auditiva. Se não diagnosticado corretamente, conforme a colega coloca, essa criança pode ser diagnosticada errado, aí ele vai levar esse problema mais adiante, até que sejam apontadas essas dificuldades adequadamente, com auxílio médico, com auxílio de exames, até com acompanhamento da família, da escola. Essa criança, pedagogicamente, pode apontar isso dentro de sala de aula, o professor pode sim estar atento quando ela pedir para a criança uma determinada atividade
e ele não conseguir conduzir o comando do professor. Esses exames são mais específicos para essa condição. Exames hoje pela medicina, conforme está na literatura, que é o A33, específicos realizados pelo neurologista ou por um fonoaudiólogo. Então, dentro dessa condição, a criança vai apresentar esse distúrbio e ele não vai ser classificado como deficiente auditivo. Essa criança ouve, mas ela tem adequações de processar o que ouve e de obedecer comandos específicos de uma criança dentro da condição normal. Então, como a colega colocou, o diagnóstico ele é muito importante e faz parte de uma junta multidisciplinar que envolve escola, médico e família. Se durante as atividades essa criança não for assessorada ou pelo professor ou por um auxiliar de sala de aula, ela vai estar sempre ficando um pouco para trás. Aí não estaríamos fazendo processo de inclusão. Dentro daquilo que foi trabalhado pelas normas, do PNE e alguns trabalhos pedagógicos realizados individualmente por escolas, essa inclusão hoje deve ser realizada uma vez que ele não é considerado um defeito, não é considerado uma anomalia, é considerado um distúrbio tratável e que pode ser auxiliado pela escola, pelo médico e com condições adequadas, medicamentos e atividades pedagógicas diárias e didáticas, acompanhados por um pedagogo, por um professor, ele vai se adequar. Ele pode sim apresentar sempre uma dificuldade, não vai estar em situação de equivalência, mas ele vai conseguir acompanhar níveis excelentes de aprendizagem. Nossa proposta se baseou principalmente na questão do lúdico e principalmente no conhecimento, que essa intervenção exige de cada profissional da educação, no sentido de conhecer o transtorno, saber como conduzir a aprendizagem, ter cuidados especiais próprios para essa condição, porque a inclusão é isso, entender o outro na sua diferença. Para finalizar a nossa apresentação, a gente reafirma que nós optamos por trabalhar o distúrbio de processamento auditivo central com condições específicas, porque são habilidades muito difíceis de diagnosticar e os jogos, conforme foram apresentados, as condições em sala de aula, vai propiciar esse ambiente interativo e aí um novo aprendizado para o grupo todo. A gente trouxe métodos, a gente aprendeu com esse conceito, com esse conteúdo, e eu acredito que a gente, finalizando esses trabalhos, a gente sai sabendo um pouquinho mais dessa condição, que pode ser uma futura necessidade nossa como atuantes em sala de aula, com os docentes, com os discentes. Então, a gente conclui a nossa apresentação finalizando que trabalhamos com portadores de distúrbio de processamento auditivo central, sem excluir as crianças em condições normais. Muito obrigada. A gente despede, deixando um encerramento do grupo.